Atenção. Ainda não. Pronto, está gravando. Boa noite, bom vê-los aqui, pessoal. Então, dando continuidade à nossa explicação. Então, é o seguinte, hoje os direitos trabalhistas, embora previstos formalmente na Constituição, muitas vezes não são observados. E isso aí, quando a gente vai estudar crimes contra a organização do trabalho, que é o tema de nossa aula de hoje, acaba que vai ter algum reflexo disso, né? Então, assim, nós temos contratos hoje por prazo, por experiência, cada vez se prorrogando, se prolongando mais, ou seja, ninguém está querendo contratar ninguém definitivamente, né? Sempre tem os encargos trabalhistas que costumam ser, às vezes, um peso para poder, né, a empresa sustentar. Quanto menor o custo, melhor para a empresa, maior vai ser o lucro. O que a gente vê também, por exemplo, que proteção um trabalhador pode exigir? Ele pode ir lá recorrer à Justiça do Trabalho, sim, mas eu fico vendo sindicatos no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas os sindicatos no Brasil, eles são, acho que são eram pelo menos, né? Mais de 16 mil sindicatos que nós tínhamos. Acho que nenhum lugar do mundo tinha tanto sindicato como aqui. E vocês têm ideia por qual razão que aqui nós temos tantos sindicatos? Alguém? Eu estou vendo a Fernanda e o Bruno estão com a mão levantada. Se quiserem perguntar, ok. Se for aquela... Talvez vocês tenham também esquecido de baixar, gente. Mas vocês têm ideia por que a gente tem tantos sindicatos? Outro dia eu estava vendo, parece que na Inglaterra, né, que foi o berço do sindicalismo e tudo, acho que lá é uns 100 e poucos sindicatos. Por que o Brasil precisa de 16 mil sindicatos? Será que com tanto sindicato assim se protege mais o trabalhador? Na realidade, sabe o que acontece? Antes havia uma contribuição compulsória. Ainda que o trabalhador não quisesse, uma vez por ano, se descontava dele um valor no contra-cheque direto. E isso aí era um percentual assim, significativo, eu acho que dava de 1 a 3%, não me recordo, do salário dele naquele mês. Era uma vez por ano. Mas isso representava mais de R$ 1 bilhão para os cofres dos sindicatos. Então, começou a se criar sindicatos à torta e à direito com o único e exclusivo objetivo de pegar essa contribuição compulsória. Até que agora teve uma reforma da Constituição recentemente, eles suprimiram isso. Então, hoje, o que a gente vê é sindicatos aí à míngua, sem ter recursos, eles nunca se preocuparam em realmente com os interesses dos sindicalizados. Pessoal, isso aí eu assim, não quero generalizar, né? Obviamente vai ter sindicatos sérios que se preocupam, mas assim, desses 16 mil tinha um número muito expressivo que não se preocupava. E hoje em dia a tendência é que eles vão acabar fechando, eles não têm mais fonte de renda. Uma contribuição voluntária que poderia se exigir do sindicalizado, o sindicalizado hoje pensa duas vezes, para que eu vou pagar uma contribuição para um sindicato que nunca nada fez para mim? Né? Então, assim, as relações trabalhistas mudaram demais. Então, nesse contexto, deixa eu abrir aqui a apresentação, eu queria discutir com vocês os crimes contra a organização do trabalho. Né? Como que a gente pode interpretar essas infrações atualmente? Opa. Como que nós podemos interpretar atualmente esses crimes contra a organização do trabalho, se as relações trabalhistas se modificaram, gente? Onde que está o arquivo? Um instante só. Vamos lá. Pronto, conseguem ver? Eu, inicialmente, né, eu fiz essas perguntas para vocês, não sei se tiveram tempo de responder. Pessoal, um detalhe, né, não precisa fazer nada escrito, me enviar. Isso aqui é para vocês, que se quiserem fazer alguma anotação, né, para o próprio estudo. Mas basta que vocês vejam a questão, reflitam, procurem, pesquisa, para poder, né, participar aqui na aula.
Quem sabe me dizer qual que é a maior pena prevista para esses crimes contra a organização do trabalho? Alguém tem um código penal? Isso, o Vitor está respondendo aqui. 3 anos de reclusão? Sim, 3 anos de reclusão. Isso, Isis. Mais multa, né? Se a gente for pensar também, tem um crime do 207, o artigo 207 tem lá a previsão de 3 anos de reclusão, mas também existe a previsão de um aumento de pena de 1/6 a 1/3, se a vítima é menor de 18 anos, gestante, idosa, etc. Então, assim, se quisermos levar no pé da linha, pode ser 3 anos com aumento máximo de 1/3, 4 anos. Mas 3 anos, realmente, essa é a pena máxima. E qual que é a importância disso? Eu queria mostrar para vocês o seguinte: dificilmente alguém que responda a um crime contra a organização do trabalho será preso. Não sei se vocês conhecem. Isso são 2 modalidades de abreviação do processo penal. Quando vocês estiverem aí no processo penal 1 ou no 2, vocês verão com mais detalhes. A transação penal e a suspensão condicional do processo. Os 2 institutos estão previstos na Lei 9.099, essa lei que introduziu no Brasil os juizados especiais. O artigo 76 prevê o quê? Quando a infração for de menor potencial ofensivo, o juiz, o Ministério Público, pode pedir para aplicar uma pena imediatamente, né? E eles vão fazer uma transação, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos. Lá o promotor e a defesa discutem, né? Se aceita a pena, aceita, o juiz homologa. Aqui é mais ou menos assim também. A diferença é que nos Estados Unidos vale para qualquer crime, por mais grave que seja. Já aqui, né, no Brasil, ele vale, né, para as infrações cuja pena máxima seja de até 2 anos. Então, se a gente olhar na lista de crimes aí contra a organização do trabalho, todos aqueles que forem com penas de até 2 anos, pena máxima, e a maior parte deles, eles são sujeitos à transação penal. Fez esse acordo, né, tipo assim, eu vou pagar a cesta básica para uma instituição filantrópica. Pronto. Arquiva-se o processo, isso não tem nenhum efeito para a reincidência, não é uma condenação penal. Se por acaso não quiser fazer a transação, também se admite esse aqui, o artigo 89, a suspensão condicional do processo. O Ministério Público oferece a acusação pelo crime, o juiz recebe a acusação e marca uma audiência para proposta de suspensão do processo. Aí o que o Ministério Público faz? Ele chega e fala mais ou menos assim, aqui, ó, o réu, se você pagar aí uma cesta básica, se você comparecer aqui à justiça de mês em mês para assinar o ponto, e se você não cometer mais nenhum crime, então você, durante 2 anos, cumprir isso, a gente arquiva o processo. Normalmente os réus aceitam, né? Então o processo fica suspenso, é um período de prova que varia de 2 a 4 anos, normalmente são 2 anos. Findados 2 anos, arquiva-se o processo. Não temos mais, isso não vale como condenação, isso não vale também como reincidência. Então é um bom negócio para os réus aceitar um ou outro. Nesse caso aqui, o artigo 89, para que se admita a suspensão, basta que a pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Todos os crimes contra a organização do trabalho comportam a suspensão condicional do processo. Então, provavelmente, o que vai acontecer, caso alguém seja processado, né, por um crime contra a organização do trabalho, é que ou será oferecida a transação penal, se a pena máxima for de até 2 anos, ou será oferecida a suspensão condicional do processo, se a pena mínima for de até 1 ano. Vejam vocês, o estelionato, ele não admite transação penal, a pena é de 1 a 5 anos, o máximo ultrapassa 2. Já a suspensão condicional admite-se, porque a pena mínima é de 1 ano. Então, essa que é a diferença entre um e outro. Então, isso aqui é só para trazer para vocês, né, esse pequeno detalhe para mostrar por que muitas vezes nós não vamos encontrar condenações por crimes contra a organização do trabalho. Segunda pergunta. Pessoal, qualquer dúvida, não se acanhe em me interromper e fazer a pergunta, tá bom? Existe a modalidade culposa de algum crime aí contra a organização do trabalho? Não existe. Como você sabe disso, ô, Laura? Foi mais lendo os artigos que não está previsto modalidade culposa, apenas a dolosa. Isso, exatamente. Lembrem-se de uma coisa, pessoal, o Código Penal ele foi construído
em função do dolo. Tudo que existe no código é doloso, salvo quando houver uma ressalva. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer isso que a Laura fez. Vamos ler todos os crimes, verificar se existe uma ressalva. Ah, modalidade culposa. Ah, frustração de direitos trabalhistas, culposo. Ah, não, então tem uma exceção. Se nada é dito, é porque a modalidade é dolosa. E realmente nós não temos nenhum crime contra a organização do trabalho que é culposo. Saberiam me dizer qual que é a justiça competente para o julgamento dos crimes contra a organização do trabalho? Federal. Federal? Alguém tem posição distinta? É federal mesmo? Não tem regional, o Tribunal Regional do Trabalho? Nós temos Tribunal Regional do Trabalho, nós temos Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional do Trabalho pertence à Justiça do Trabalho, né? O Tribunal Regional Federal pertence à Justiça Federal. Então, assim, eu sou um juiz federal de primeiro grau. Estou vinculado ao Tribunal Regional Federal da primeira região, que é lá em Brasília. Aqui em Belo Horizonte nós temos juiz do trabalho. Eles estão vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho, que concede aqui em Belo Horizonte. Então, assim, nós temos 5 tribunais regionais federais do país e 24 tribunais regionais do trabalho. Mas, assim, apesar, né, de ser crime contra a organização do trabalho, como eu falei na última aula, a Justiça do Trabalho não mexe com parte criminal. Então, embora, né, possa até haver uma certa relação, nada feito de julgar processos criminais na Justiça do Trabalho. O Vitor está falando aqui, ó, é o Juizado Especial Criminal, né? Isso aí, nós temos o Juizado Especial Criminal Federal, se lá for a justiça competente. Como é que a gente faz para saber qual é a justiça competente? A gente tem que primeiro aqui fazer essa pirâmide. Nessa pirâmide nós temos a Constituição, o Código de Processo Penal, leis estaduais de organização judiciária, mas também tem uma lei federal e regimentos internos de tribunal. Então, o que acontece? Para saber qual é a justiça competente, eu consulto aqui, ó, Constituição. Nós temos 5 justiças no Brasil. 3 especiais, Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar. 2 comuns, Justiça Estadual e Justiça Federal. Travou? Isis? Travou para mim. Travou. Para mim também.
Gente, para quem não viu, ele criou uma outra reunião. Valeu por avisar, Sophie.